mais um circuito de filmes, trazendo filmes e aprendizados, trazendo um olhar da psicologia e também do coach. O filme de hoje é O Dono do Jogo, trazendo a história real, verídica, que realmente aconteceu, de Bob Fischer, e aonde esse ator, né, o ator que faz a vida de Bob Fischer é aquele que fez o Homem-Aranha. Então ele faz muito bem esse papel. E esse filme é de 2014, né? É um drama, suspense, e conta essa história que a gente vai, junto a essa história do Bob Fischer, a gente vai ver também a história da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, e tudo é baseado no jogo de xadrez. Não sei se você que está assistindo gosta, né, de jogo de xadrez, já teve a oportunidade de jogar, e é um jogo que requer, né, que é realmente uma estratégia. Imagine, né, é bem interessante pegar a história do Bob Fischer e a questão do xadrez na vida dele. E também tem as questões dos transtornos que ele tem em algum momento, de paranoia e delírios também. Em alguns momentos no filme, não de uma forma explícita, né? Mas quem trabalha no meio da saúde mental vai perceber alguns comportamentos. Existe uma relação com a mãe também, a mãe dele, um pouco estranha em alguns momentos, mas de uma forma bem resumida e introdutória para você que está assistindo essa live, esse filme se trata, né, a questão da vida de Bob Fischer, aonde o xadrez é a principal atividade dele, aonde se liga a questão da época, a época da Guerra Fria, né, a questão desse turbilhão mundial, né, essa tensão de guerra entre eles, e o xadrez entra como um elemento de competição, de poder fora a Guerra Fria. Também passa a ser um comprovar que tal país é melhor do que o outro. O xadrez, ele acaba tomando esse lugar. E até então, ao surgimento do Bob Fischer, a União Soviética, desde algum tempo, já cultivando essa cultura do xadrez, para que realmente os melhores jogadores de xadrez, Linda Rosilene, seja bem-vinda, para que os melhores jogadores de xadrez sejam da União Soviética. Então essa era a cultura, e de repente surge o Bob Fischer, né? Se a gente for pegar agora a história dele, desde os 6, 7 anos, pergunta para ele, né, quando é que ele começou a jogar xadrez. 6, 7 anos ali. E desde então ele não parou mais. Então, ele tinha esse talento, né? Ele tinha esse gênio para a questão do xadrez. Então, só que uma coisa que as pessoas às vezes confundem é a questão de ser gênio, e existe toda uma trajetória, uma caminhada de prática
daquilo que a pessoa é gênio, que ela é genial ali. Então, essa combinação, né, dentro desse conhecimento, o ser gênio é ter uma vontade quase obsessiva sobre uma paixão, um amor, sobre algo que eu naturalmente faço sem sentir aquilo como uma obrigação. Eu gosto de fazer aquilo. E é bem interessante essa parte, eu já vou começar trazendo esse... Sione, seja bem-vindo. Eu já vou trazer isso, essa parte para você, porque é bem interessante. Que aí se liga a questão da psicologia, liga a questão de habilidades, né, a questão de performance, na questão do coach também, aonde os ditos gênios da história do mundo, eles passaram por uma boa dose de prática naquilo que eles eram bons. Se a gente for pegar a questão de Mozart, né, da música clássica, ele vivia para aquilo, ele tocava. Então, Beethoven, então, todo esse gênio, então fazendo uma relação sobre esses gênios de todos os tempos, o Bob Fincher, ele também tinha ele comia jogando xadrez. Ele chegou um momento ali na fase de criança, né, talvez uns, não sei se uns 8, 10 anos, ele, a mãe, eu não sei se foi a mãe, mas houve uma pessoa que começou a treinar ele. E aí, a partir disso, isso foi se intensificando também mais. Só que chegou um momento, que é outro momento interessante, que essa mãe começou a se preocupar com esse filho, porque ele só vivia jogando xadrez. Chegou ao ponto dessa mãe levar ele a um psiquiatra para ver se tinha algum problema com ele. E aí o psiquiatra fala para ela o seguinte: existem problemas maiores do que o jogar xadrez. E aí permite que ele continue com nessa direção. Então, assim, esse filme, ele também, trazendo um pouco da visão da psicologia, esse filme ele explora várias fobias. Tem um medo do comunismo, né? Essa mãe, a Regina Fischer, ela era né, os dois eram judeus, só que existia o fato de não aceitar isso. Então existia o medo do comunismo, a Guerra Fria, existia o medo de perder a privacidade, existia o medo de não ser o melhor na sua área, o medo de não corresponder à expectativa de uma nação inteira, o medo de ser rejeitado pela comunidade e pela sua família. Então, o Bob Fischer, ele estava se deparando com isso, com todas essas fobias, mais a questão, né, de talvez mania de perseguição, né? Pegando um pouco um contexto da vida cotidiana do Bob Fischer, ele era um cara mais isolado, não conversava muito com as pessoas, ele tinha ataque de fúria, não gostava de perder, e um dado momento, até uma passagem do filme, que ele, isso criança, tá? Ele estava se concentrando, treinando o xadrez, e por algum motivo a mãe ou estava fazendo barulho, ou estava alguma coisa nessa direção,
ele porque a prepotência dele, né, já começava desde cedo. Chegou ao ponto de incomodar, né, a presença da mãe, e essa mãe dá vazão a esse incômodo do filho e ela sair de casa e ele ter a tranquilidade, a paz para poder treinar. Essa passagem fala um pouco, né, sobre ele e sobre essa relação mãe e filho e o quanto essa relação com o outro, né, e essa prepotência existia. Então é bem interessante a gente frisar isso também, tá? E aí trazer também que a genialidade, ela em si, somente ela não serve, né? Pode ser algo inata, mas ela em si só não serve. É preciso ter um desejo de realizar algo aqui naquela direção, uma predisposição, um interesse obsessivo em relação àquilo, para realmente a pessoa, isso dentro de uma pesquisa, tá? Não é na minha fala, dentro de uma pesquisa se constatou que uma pessoa, dentro dos gênios da história, eles tinham quase sem exceções, eles tinham um investimento de mais de 10.000 horas de prática. Seria o amor igual a alcançar a genialidade. Então, assim, embora a gente se engane em pensar que ser genial não precisa de treino, não precisa de disciplina, são as pessoas que mais têm o poder de se sacrificar em prol daquilo que eles são geniais. Isso ficou marcado. Seja bem-vinda. Então isso ficou marcado dentro de uma performance que você tenha, uma habilidade que você tenha. É preciso prática. E aí vem a parte do coach para você se tornar perito em algo. E isso vai ser determinado pelas horas de investimento, de estudo, de conhecimento em relação a isso. Noélia, seja bem-vinda. Então, é preciso, qualquer coisa que você queira se tornar expert, se tornar perito, vai passar por horas e horas de prática para você chegar a esse nível. Esse filme ele fala sobre isso. O gênio do xadrez nos Estados Unidos versus o gênio do União Soviética. Deixa de ser um jogo de xadrez para ser um jogo de interesse, para ser uma guerra, né, uma batalha vencida no xadrez, para provar quem é melhor, os Estados Unidos ou a União Soviética. E esse entorno desse filme, né, o Bob Fischer, ele é um fenômeno do xadrez, já desde pequeno, com seu 8, 10, 12 anos, ele enfrentando, jogando contra adultos, pessoas já mestre em xadrez, disputando o campeonato. Teve situação de ele estar jogando ao mesmo tempo com 20 pessoas, 40 pessoas ao mesmo tempo, aonde ele no meio e os adultos, né, sentado com os tabuleiros de xadrez, e ele ia em mesa ali fazendo a jogada que ele gostaria. Então ele passou muito tempo vencendo de forma consecutiva sem ninguém vencê-lo.
Então, assim, a partir daí, ele desafia o Boris Spice, né? Ele é russo, e aí ele vai fazer enfrentar esse russo. E aí, né, esse campeonato é de 1972. Ele é realizado na Islândia. Então, como eu falei, é a grande chance. Foi um momento que o país os Estados Unidos começaram a se envolver. Pessoas assistiam o jogo de xadrez em grandes avenidas dos Estados Unidos. Por sua vez, a União Soviética também tinha esse envolvimento. E realmente foi um fato marcante dentro dessa história, esse filme. E é bem interessante observar o comportamento do Bob Fischer. Ele realmente passava a maior parte do tempo isolado. Ele às vezes maltratava as pessoas. Aquilo que não tivesse em exigência, né, de acordo com a exigência dele, ele decidia não jogar. Então, lidar com o gênio tem algumas particularidades. E aí existia a questão da fama também, né, a fama e o xadrez, né, aí eu vou trazer algumas curiosidades. Apesar de ser um jogo onde a pessoa está sentada, de concentração, exigia muito do físico. Ele tinha, né, o Bob Fischer, ele tinha esse treinamento físico, né? E é interessante, né, que tem até um documentário falando sobre ele, que as pessoas, né, tanto o repórter, tanto o guarda-costa dele, falava dele em relação a essas particularidades, né? Teve situações que até para esse desafio contra o russo, ele estava o Bob Fischer, ele estava nessa. Ninguém sabe ao certo se era dúvida, se era um jogo psicológico, né, para não ir lá na Islândia para fazer esse desafio, porque eu sei que ele estudou muito esse adversário, tanto em jogadas e observando algumas coisas, alguns jogos, e a partir disso, eu não sei se realmente foi uma jogada psicológica. Algumas pessoas levantam essa hipótese, que até no último minuto, aí sim ele decidiu ir para a Islândia. E também lá, nos últimos minutos, ele apareceu nessa primeira rodada dessa disputa. Então, imagine você na expectativa, né, de alguém chegar. Será que vai vir? Será que não? Isso mexe com o nosso psicológico. Então, se ele realmente teve a intenção foi boa, né, de mexer com o psicológico do adversário. E aí, trazer alguns dados interessantes sobre esse jogo, né? Como eu falei, o ator que faz o Bob Fischer é o que fez o Homem-Aranha. Ele fez muito bem, né? Representou bem. E voltando à relação desse personagem com a mãe, era uma relação conturbada, né? Que era uma mãe comunista e os amigos dela também. Não aceitava a descendência judaica. O pai, em entrevista, o Bob Fischer não falava dele, mas procurando a respeito um pouco mais, esse pai do Bob Fischer
foi um caso que a mãe teve em outro país. Ela veio sozinha com o Bob, e nos momentos que precisava de alguma ajuda ele aparecia, só que o Bob Fincher, ele não sabia que ele era o pai. Só veio saber na morte, né, quando o pai morreu com 9 anos. Aí ele soube que aquela pessoa que sempre aparecia era o pai dele. Então assim, ele tinha uma irmã mais velha, e os maiores, se a gente for reparar nesse filme, as maiores batalhas que o Bob Fincher ele travava era com o psicológico dele, né? Os transtornos psicológicos que ele tinha. Ele tinha crise de paranoia, tinha mania de perseguição, ataques de fúria por causa de um mínimo ruído, necessidade de isolamento e dificuldade de convívio com as pessoas, e mesmo aquelas que tentavam ajudar ele. Então assim, dentro desse, ele tinha, o Bob Fincher, ele tinha como objetivo inabalável de vencer os russos, tornar o melhor do mundo. Esse era o desejo do Bob Fincher. Não se importando a quem magoasse, ele queria isso porque queria. E Fincher, como eu tinha dito anteriormente, ele não suportava perder. Ele mesclava momentos de lucidez e ataques de estrelismo e prepotência. Em muitos momentos, até criança, ele já começava a demonstrar essa prepotência. E quem mais sofria com isso eram as pessoas mais próximas, o treinador dele, né, o padre que acompanhava ele, então o agente do governo. Então o Bob Fincher, ele é um jovem pródigo, né? É um prodígio. E aí ele se concentra na disputa em relação ao título, né, de campeão mundial. Que isso, a partida ela acontece em 1972, como eu falei, em plena guerra. Então esses jogadores de xadrez, eles são usados como peões pelo governo, como eu falei. Eles representam esse embate entre os dois países. E é bem interessante essa questão do xadrez, que ele serve também como um esporte, né? Ele serve também. Aí me fez lembrar um filme que eu até passei aqui, que foi a Jogada de Rei, onde um ex-presidiário ele usa o xadrez como uma forma de resgatar os adolescentes que estão envolvidos com drogas, estão perdidos, né? E nessa ausência de pai e de mãe em termos de atitude. Então o xadrez ele pode vir como uma reeducação ou um norteador para esse indivíduo, esse ser humano, para que realmente ele não se perca. E aí eu venho trago uma reflexão para vocês, porque no caso de Bob Fincher, a pergunta é: qual foi a questão, talvez, que esse xadrez ele tomou tanto espaço por Bob Fincher? Será que ele estava usando o xadrez como fuga de alguma coisa da questão psicológica? É bem interessante a gente pensar nesse aspecto, e essa história ela realmente é muito interessante. Para quem pensa, né, que um filme de xadrez seja algo chato, parado, o diretor desse filme ele fez de uma forma que aquilo mobilizasse.
quem está assistindo. Então, pelo contrário, não é um filme chato, é um filme que você vai perceber, né? Se você se desligar, por exemplo, do jogo de xadrez, você vai perceber toda a trama e o drama emocional que o Fincher ele passa. Todo o contexto, desde pequeno até a fase adulta. Então, assim, vale muito a pena você assistir esse filme. Se vocês puderem assistir um documentário sobre o Bob Fischer, que é um filme baseado em uma história real, você vai realmente entender um contexto histórico aí bem interessante e é conhecimento pra gente, tá? E qual foi o maior aprendizado que eu trago desse filme? É que o ser genial não tem a ver com algo que vem o genético. Esse gênio, esse ser genial, ele pode existir, mas não se consolidar. O que eu quero dizer com isso? Esse ser genial, ele precisa ser colocado em prática. Horas e horas de prática para que esse gênio ou ser genial de fato apareça e floresça. Porque para muitos pensam que nasceu gênio é menos esforço. Se a gente for reparar na história do mundo, é ao contrário. Os ditos gênios, eles foram que mais trabalharam, praticaram aquilo que eles eram gênio. E eles se sacrificaram muito das coisas que seriam natural ou normal, entre aspas, que a grande maioria fazem. Então, foi um dos aprendizados isso. Outra coisa que é a questão dele, a relação, né? Não sei se tem uma relação, mas às vezes, em boa parte também das histórias do ser genial, faz com que a forma de pensar dele seja um pouco diferente do habitual. E por isso, talvez, o pensamento, a conversa com essas demais pessoas, talvez não alcance o pensamento dele. No diálogo, na conversa. Talvez a escolha de isolamento deva ser por isso. Mas é uma faca de dois gumes. Talvez ele se achar, né, que seja o melhor, também dá essa distância em relação ao outro. Então é preciso ter um cuidado em relação a essa parte, né, que pode ser bem delicada. E, de forma geral, eu gostei do filme. É um filme que traz a história, traz a questão do jogo do xadrez, a questão da disputa, essa questão do jogo de interesse, né? O próprio Bob Fincher, ele está ali, as pessoas se aproximam dele por interesse, porque ele faz uma trajetória de fato de fama. Então, seja um interesse específico de aparecer, de estar com ele, enfim, N motivos de interesse. Então é bem interessante. Assistam esse filme, assistam o documentário da vida do Bob Fincher, vai ser muito interessante. E dizer que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes para que a gente possa
trocar aprendizados, apesar de estar aqui à frente. Eu aprendo muito, né? Você participando. E dia de quinta-feira eu trago assuntos de psicologia, coach, inteligência emocional, produtividade, perfil de analista, né? Também o conhecimento de análise de perfil comportamental e alguns temas nessa direção da psicologia também. Dia de segunda-feira eu trago assuntos de depressão e ansiedade, um novo quadro que eu criei, o horário é um pouco diferente, às 20h47. Ele fala sobre várias formas de manifestação de depressão, de ansiedade. Isso eu criei baseado na minha experiência clínica, onde vem muitas pessoas com ansiedade e depressão. Como uma forma de dar as primeiras informações a essas pessoas, eu criei isso para minimizar alguns sofrimentos que as pessoas estão passando ali naquele momento. Porque às vezes um conhecimento ali inicialmente diminui bastante o sofrimento daquela pessoa. Por exemplo, saber que o psicólogo ele não passa medicamento e só o psiquiatra já é uma informação importante. Outra informação também bem interessante. Dependendo, né? A depressão é uma insuficiência de serotonina. O corpo passa a não produzir ou produzir com deficiência. Então, em casos graves é preciso tomar remédio. Então, o tratamento com o psicólogo e o psiquiatra, em alguns casos, são necessários esse conjunto, né? O trabalhar junto em um caso clínico. Então, sabendo disso, você também não, né, vai tirar alguns mitos que você possa ter na sua mente. Então, esteja na segunda-feira, esteja amanhã, acompanhe essa programação aqui do Instagram. Mais ainda, tem um link na bio aqui do Instagram, o canal Whindeson Moraes Coach. Lá você vai acompanhar conteúdos. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta e compartilhe essa live também, para que esse trabalho, né, chegue a mais pessoas. E minha enorme gratidão a você que acompanha. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.